hoje com Danilo Gentili. No programa de hoje, o sommelier Manuel Beato. A criançada do Leite Show faz a festa no aniversário do SBT. 1 papapá, 2 papapá, 3 papapá. E recanta as vinhas da ira, ultraja e cor. Agora recebam ele, que tinha medo do Jesus do SBT. Danilo Gentili. Pessoal, ontem o SBT completou 37 anos. E para comemorar essa data tão importante, eu pedi pessoalmente depoimento de algumas pessoas que marcaram a história do SBT. Obrigado a essa casa maravilhosa que me acolheu de braços abertos, essa casa chamada Sistema Brasileiro de Televisão. Bom, quero dizer que eu gosto muito de trabalhar no SBT. Fala mais? Só isso? Eu gosto bastante de trabalhar no SBT. Aí sim, falou tudo. Eu também adoro. Lembro muito bem a primeira vez, né, que eu pisei aqui nesse estúdio e meu coração bateu forte mesmo. Pum, pum, pum. Foi demais. Obrigado a todo mundo e principalmente o pessoal do ambulatório. Tamo junto. E trabalhar no SBT é incrível porque a gente ganha desconto nos perfumes e tudo. Obrigado, Brasil. Muito obrigado, SBT, por todas as vezes que ligaram pedindo para vocês me demitirem e vocês não me demitiram. Muito obrigado. Vamos lá? Hoje tem o sommelier do Fazano, Manuel Beato, aqui no De Noite. Leite Show especial dos 37 anos do SBT e o Traje Rigor. Muito bem. Eu arrisco dizer que é uma das vezes que eu vim apresentar o programa que a mesa mais estava elegante. E cara, tá? Só tem coisa fina aqui em cima. Tudo isso aqui é para receber o nosso convidado de hoje, que é o maior especialista em vinhos do Brasil. Ele cuida de uma adega de mais de 2 milhões de reais. Pessoas do Brasil, pessoas fora do Brasil, pessoas do mundo inteiro vêm a São Paulo beber e aprender com ele. Vamos lá, Diguinho, que eu tô louquinho pra começar a minha noitada elegante aqui, por favor. Tá louquinho, hein? São 2 taças aí, a gente faz a festa. Vai logo. Manuel Beato! Manuel, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer gigantesco recebê-lo. Eu tenho me esforçado muito para transformar esse programa em uma referência de classe e sofisticação. Infelizmente, eu só tenho marginais e baixaria aqui. Espero que a sua presença possa elevar um pouco o nível. Você é um dos principais sommeliers do Brasil, correto? Sim, sobretudo acho que o veterano, né? O mais velho, assim, atuando em restaurantes. Sim. Você é o grande sommelier do Brasil? Não, tem outros também, né? Vamos para a diversidade, tem outros também, outros grandes sommeliers, sem dúvida. Mas você é um veterano, você é um... Eu acho que o que deu continuidade, assim, desde que começou um pouco a história do sommelier no Brasil, mais ou menos no fim dos anos 80, sou eu que
ainda persisto. Muitos deles foram para a área comercial, então acabam deixando o lado de estar atuando todos os dias de noite num restaurante. O sommelier, ele é como o vinho, quanto mais velho, melhor? A experiência vai deixando, os anos de experiência vai fazendo ele ficar mais apurado? Sem dúvida. Eu acho, claro, que existem bons sommeliers já jovens, mas a experiência é fundamental para você ter uma amplitude maior do universo dos vinhos. Ao longo dos anos você ir provando as mesmas coisas, regiões diferentes e comparando. É fundamental. Mas sommelier, só para a gente deixar bem clara a definição de sommelier, não é só quem cuida de vinhos, né? Também de outras bebidas. Por definição, então, é o profissional que cuida do serviço de bebidas de um estabelecimento, podendo ser restaurante, loja, mas atua sobretudo em restaurantes. Como toda arte, o trabalho do sommelier é subjetivo? Do tipo, olha, esse vinho é que é bom. Não, mas eu gosto mais é do outro. Mas o outro é um chapinha de R$5. Ele é subjetivo ou não? Ou existem aspectos técnicos que realmente pode ser afirmado com exatidão que um vinho é, de fato, melhor que o outro? Toda área tem algo de subjetivo, mas eu sou pela objetividade. Na música tem isso, né? A gente não pode dizer que o Tom Jobim não é um dos maiores músicos brasileiros. O músico pode explicar, talvez a moçada aí possa explicar isso. Eles não podem explicar nada. Nada. Cara. Eles não sabem nada. Mas, enfim, então eu acho que existe a excelência objetiva. Existe a parte técnica? Existe. A parte técnica a gente analisa, por exemplo, quando se analisa um vinho, a gente analisa alguns fatores como complexidade, o número de aromas que a gente encontra num vinho, a intensidade de sabor, a fineza, tudo isso dá para ser analisado de uma maneira relativamente objetiva. Inclusive, esse negócio que o Danilo falou, que é uma coisa que é geralmente aceita, mas ouvi dizer que não é verdade, que o vinho basta ser quanto mais velho, melhor. Não é necessariamente verdade. Essa talvez seja a lenda número 1 do vinho. Quanto mais velho, melhor. Quer dizer que quanto mais velho, mais caro. Por quê? Porque é melhor. Isso é uma verdade? Bobagem, bobagem. É claro que existem vinhos para se tomarem jovens, são vinhos feitos para se beberem jovens, maravilhosos, e outros para envelhecerem. Claro que tem aqueles vinhos que são alguns clássicos que podem envelhecer durante 50 anos, que se tornam mais caros, mais complexos, como eu disse. Mas eu acho que existe essa objetividade, mas existem todos estilos de vinhos dos mais diversos. Quando que você começou a se interessar por isso, por vinho? Quando você era criança no colégio, você pegava o suco de uva com a coxinha e ficava... Não. Ainda que eu tenha não sei, algo que... em relação ao olfato, assim, de sempre ter percepções, nostalgias. A gente tem sentimentos com o olfato, né? Isso desde criança, mas só aos 20 anos, mais ou menos, que eu comecei a me interessar. E eu fazia letras, fazia literatura, gostava muito de literatura, era o que eu pretendia seguir, mas estava meio entediado com a universidade quando fui fazer uns bicos de garçom. Então, eu comecei trabalhando de garçom, e nessa época eu dei sorte de cair num restaurante muito interessante, no interior de São Paulo, em Assis. E então eu comecei a ler mais sobre gastronomia, sobre vinhos. Você começou autodidata? Pesquisando sim, e lendo? Pesquisando, sem dúvida. Qual restaurante você trabalha hoje? Restaurante Fazano. No Fazano. Há 27 anos, quase 28 anos, no Fazano. Só no Fazano? Só no Fazano e cuido das cartas de vinhos, de todas as outras casas que são ligadas ao Fazano, dentro do mesmo grupo, né? O Gero, todos Parede, os restaurantes ali, você... Rio, Brasília, um pouquinho de tudo. Mas eu atuo no restaurante Fazano, dentro do Hotel Fazano, em São Paulo. Muito bem. A adega do Fazano, quanto vale mais ou menos? Tem ideia? Olha, já foi mais valiosa. Deve estar por volta de... Você falou, acho aí, né? Você pesquisou. Eu falei aí, os 2 milhões. É mais ou menos isso? Acertei? Acho que um pouco menos. Um pouquinho menos de 2 milhões. 1 milhão e pouco. Já foi muito mais. Agora, a gente não tem disponível no mercado vinhos com safras dessas antigas, vinhos mais raros, que poderiam custar assim, mais de 100 mil reais. Existe vinho bom barato? Existe, claro. É claro que o barato é relativo, né? Para cada bolso. Mas existe. Não precisa ser tão caro. Eu acho que no Brasil
É complicado você ter vinhos abaixo, vamos dizer, é difícil encontrar um vinho bom abaixo de R$40. Abaixo de R$40 é difícil. Bem bom, é. Aqui no Brasil. É difícil encontrar numa loja abaixo, infelizmente, por conta de o vinho brasileiro, a produção do vinho brasileiro é caro para um produtor produzir, então o próprio vinho nacional bom sai caro, sai além do que a gente deveria ser, e o vinho importado por todas essas questões de taxas É uma também. pena, é uma pena. Ô, Danilo, mas lá em Pirituba tem um que a gente chama sangue de boi, é R$12. Ah, esse é ótimo. Esse é excelente, não é? O famoso sangue de bois, assim dizer. Você Não é, bebe não. todos os dias? Sim, Todos os dias. todos os dias, sem dúvida nenhuma. Eu provo por volta de... acontece, uns 40 vinhos provo por dia. E tem um momento da descontração, né? Lógico, de beber no fim da noite. Isso que eu ia perguntar, não tem uma hora que você está de saco cheio e fala, vamos tomar um vinho para relaxar? Vai se catar, que vinho o quê? Eu lá quero tomar vinho, tô tomando vinho o dia todo. Tem isso, vale para qualquer um, pro produtor do melhor vinho do mundo, produtor do Romanée Conti, eu não Chega tenho uma hora que dúvida. enche o saco de beber. Eles falam isso, eles falam, vontade de tomar uma cervejinha, ou de uma outra coisa, tomar um suco, tomar água de coco. Quero água, não Claro, quero tem vinho, hora- não. É trabalho também, né? Tem hora que a gente fica, apesar de ser uma bebida ligada ao prazer, é como um músico, como um artista, né? A gente trabalha com o prazer e trabalha provando coisas maravilhosas. Mas tem uma hora que, muito tempo, você acaba querendo descansar um pouco. Ainda bem que a gente não é ginecologista, né? Sua mulher reclama que você bebe muito? Você chega em casa cheirando vinho? Minha mulher, apesar de ser sommelier, às vezes sim, quando eu exagero um pouco na dose, às vezes bebi um pouco. E ela não bebeu. O dia que ela não bebeu, às vezes ela dá uma reclamada. Ela está aqui sua hoje. mulher é da área também? É da área. Posso mostrar ela? Sommelier, pode sim. Tá lá. Muito bem, como vai? Tudo bem? Tudo e você? Tudo Boa bem? noite. Não deixa ela fazer pergunta que ela me ferra. Como que vocês decidem qual vai ser o vinho do jantar? Vocês brigam na hora de escolher vinho? Não, na verdade, sempre tem alguma coisa nova para provar e a gente fica discutindo, né? Mas não tem nenhum vinho que a gente fala, não vamos tomar esse. Muito pelo contrário, a gente sempre é curioso para aprender mais e se aprofundar. Não tem vinho que vocês falam que não vão tomar. Então vamos lá, se a Juliana chegar com sangue de boi, de pirituba, pôr na mesa e falar, vamos, gente. Faz tempo que eu não tomo. Nem sangue de boi vocês negam. Não. Degustar acho que não. Degustar, acho que não. Degustar, é claro. Muito bem. Agora, você tem livros a respeito? Sim. Por 3 anos eu fiz um guia junto com a Larousse, com a editora Larousse. Um guia de vinhos, mas é muito difícil fazer guias de vinhos no Brasil, por conta dos preços, os importadores mandarem, ou alguém patrocinar tudo isso para você provar, porque você precisa provar e fazer a avaliação de cada vinho. Livro, tenho também um livro que eu fiz que a gente harmoniza cachaça com queijos, harmonizando com cachaça, com cerveja e com vinhos. Então, Eu achava que cachaça só harmonizava com tremoço e amendoim, mas dá para fazer uma coisa sofisticada. Cachaça com queijos é uma maravilha. Cachaça é uma coisa sofisticada. Nós vamos falar de cachaça hoje ainda, né? Eu trouxe até um vidrinho, tá por aí, de Tem cachaça. aqui um pouquinho de cachaça. Isso, tem um pouco de cachaça. Tá aqui. Mas hoje eu vou convidar você para voltar só para a gente falar de cachaça. Vamos focar no vinho. Vamos provar alguma coisa agora? Vamos. Vinho harmoniza com qualquer coisa? Ou tem aquela... Não, vinho só harmoniza com... com coxinha. Harmoniza vinho? Claro que sim. Com pudim? Bom, primeiro de tudo, claro, nós trouxemos aqui pudim, gorgonzola, para justamente apreciar junto com vinhos. Ok. Pra gente, toda comida, ou quase toda, pode ser harmonizada com vinho, mas quase que toda. E não existe um vinho para uma comida, como muitos acham. Bom, qual vinho que combina com isso? Bom, são vários os vinhos que podem dar combinações diferentes. Para que a gente tenha, assim, mais prazer, né? A gente desfrute melhor bebida e comida juntos. Você falou assim, quase toda comida dá para harmonizar com vinho. Que comida que não dá? Tem alguma que não dá? Extremamente picante. Você colocar Pimenta não combina com moqueca vinho. Baiana muito quente, não tem vinho para isso. Picante não combina com vinho. Que outra Alguma comida? coisa extremamente amarga, como um pesto de rúcula, com uma rúcula mais crua, é muito difícil. Tem estratégias, colocar um pouco de azeite e tal, para amenizar um pouco do ardor. Isso não é questão de gosto, é uma análise técnica. Técnica, sem porque dúvida nenhuma. amargo
mexe com a papila gustativa. Sim, e isso fica impede- só o amargor, impede de você sentir, né, todas as nuances dos sabores do vinho. O pessoal que não conhece fala, que frescura, então não posso comer rúcula com vinho. Ué, você já escovou os dentes e tomou café? É a Exato. mesma coisa. Você escova os dentes, a pasta dental, a menta... Vai tomar alguma coisa depois, atua de sempre. uma maneira com o nosso sistema de paladar. E aí você toma o café, dá um negócio estranho. É disso que se trata. Exato. Escovar dente é um problema, por exemplo. Escovar dente e, na sequência, provar um vinho. Lógico que a tua boca tem interferência do mentol, depende da pasta de dente. Bala também, de menta com vinho, não. Um vinho doce, sim. Nós vamos hoje ter vinhos doces com pudim, com gorgonzola. A gente vai falar daqui a pouco. Então, disso. vamos lá. Vamos começar? Vamos começar. provando o espumante que eu trouxe. Eu já sei Dá para trazer? Vamos começar. Você trouxe isso aqui pra gente fazer bolas de sabão, né? Olha, Danilo, é a segunda vez que você interrompe a entrevista por uma bobagem, né? A Vem cá, entrevista vamos lá. chique vai levar o programa e Cala você a boca, com tá? bobagem. Cala a boca, cala a boca. Você não vai beber que você é um gordo diabético. Ele tá com diabetes, tá, Manuel? Vamos lá. Muito bom, hein? Vamos lá. Então, nós vamos abrir aqui um espumante. O que é um espumante, né? O espumante é um vinho, hein? Aliás, quando se fala champanhe, a gente tem que chamar o champanhe, o espumante. Então, é um vinho com gás carbônico. É o champanhe, não a champanha. O champanhe. Como dizem lá em Santo André. Vamos tomar champanha? Aí você falou, vai ter champanhe. E o cara tá em cidra de maçã. Aí me ferra. Lá em Santo André é assim no Ano Novo. O champanhe, na verdade, é um vinho da região de Champagne. Região de Champagne, exatamente. Champanhe é um espumante. É um vinho espumante. Ok. Então, todo champanhe é um espumante, nem todo espumante é um champanhe. Mas costuma-se dizer por aí, champanhe não é o que ficou. É igual a mas... gente chama palhaço de bombril, tudo é bombril, né? Exatamente. E aí todo espumante chamam de champanhe, tá certo? Tô vendo várias taças aqui. Do Ré, Mi, Fá. O que você achou dessa, Dieguinho? Tem várias taças Agora aqui. você se redimiu. Faz Obrigado. de novo. Valeu. Qual que é a regra pra servir? É só botar a garrafa, não é? Cala a boca. Desculpa. Não, Bom, primeiro, essas várias taças são para mostrar que existem taças adequadas a certos tipos de vinhos e outras taças que não são adequadas e algumas que podem até servir para alguns vinhos, mas existem algumas que não são adequadas para... Cara, todo mundo que Vamos abre lá. champanhe estoura. Olha, Vai explodir, Brasil, vai explodir! a gente tem que ir segurando a garrafa, por exemplo, quando não está tão fresca a garrafa, não está tão geladinha, corre o risco sim de fazer um barulho maior, mas a gente vai com cuidado, segurando. Mas você é tão profissional que consegue abrir o espumante sem estourar? Olha aí! Ô, louco! Porra! Vamos lá. Porra! Esse é um espumante que eu vou te servir primeiro. Esse é um espumante. Você, pra mim, pareceu um cara do esquadrão antibomba agora. Tum, tum, tum. Tirou ali. Prova, você faz a prova. Essa é a taça do espumante. Essa é uma taça adequada a espumante, das melhores. Poderia ser, por exemplo, uma taça aberta como essa, Pois também. Também, uma taça aberta Mas como essa. a taça da champanhe não é mais assim? Tá por fora. Tá por fora? Isso daqui, ó, a gente tem que... Todo mundo que tem taça chamada flute ou flauta... É essa que eu tenho lá em casa. Tem que trocar. Trocar por uma dessa, tá por fora. É cafona. É cafona. É que eu sigo as visitas. Aposto. Ué, Mas- vocês estão rindo, mas no ano novo vocês foram lá em casa e tomaram, né? Mas eu queria só explicar, objetivamente eu tô brincando, todos têm, servem. Porque Não, saiu de moda? Porque, não, Ou saiu ficou de moda por obsoleta mais... porque tem uma coisa melhor? Porque pensou-se um pouco, vários, eu acho que todos hoje os sommeliers do mundo afora estão de acordo com isso, que isso daqui aprisiona um pouco o espumante e você vai sentir, você não sente o que eu posso sentir aqui. Você quer testar, Por favor. por exemplo? Mas é uma Veja aqui. sacanagem. Agora que os pobres tudo compraram essa taça aí, vocês aparecem e falam que a moda agora é essa. Pô, aí... Assim como, aproveitando, cadê a tacinha? Essa é a flute. Acabou não vindo. Tá aqui. Essa é a flute. Essa é a flute. ou E flauta. essa? Essa, a gente chama de gota, mas é uma taça aberta para champanhe. Realmente aqui tem o formato de Aqui, uma olha, gota, certo? são várias empresas diferentes. Tem essa que faz, essa daqui é da Riedel, essa daqui que eu comprei na França. A Riedel foi a primeira que
desenvolveu, junto a produtores, estilos diferentes de taça, baseado no que poderia fazer com que o vinho se expressasse melhor. Cada vinho de cada região se expressasse melhor em cada tipo de taça. A qualidade do cristal Dá uma cheiradinha influencia... aqui e aqui. Aqui você vai ter muito mais, principalmente girando um pouquinho, se você conseguir, com a mão esquerda. Pega com a mão direita, você não vai... Você desce, Girando? Né? Girar um pouquinho, para que o ar exale um pouco mais os aromas. Caramba, o nariz é importante, eu nem sabia, hein? Tem que cheirar antes, Gira meu. o copo, né? Ah, o copo, desculpa. Realmente. E aqui, qual é que é a diferença? A gente não sente tanto o que deveria sentir olfativamente. Sim. No gosto, há uma mudança. Vamos provar um pouquinho? Vamos provar, por favor. Não, ei, por favor, um brinde. Gente, achei que tivesse feito. Um brinde ao bom gosto. Desculpa. Obrigado. Um brinde a você. A todos. Muito excelente, hein? Só que, me fala uma coisa, Manuel, eu engoli. É a melhor maneira de aproveitar este belo espumante? Ou eu tinha que deixar curtir um pouquinho na boca antes? Vamos lá. Para a gente apreciar um vinho, interessante é você apreciar visualmente, olfativamente e gustativamente. Primeiro, cheirar, ver o que tem. E é para curtir, né? Tem gente que acha que é só uma análise técnica, mas você curte também cheirinhos, né? Quem que não curte? Cheiro bom, quando é bom. Claro. E depois, na boca, você tentar sentir, sim, beber, mas tenta sentir um pouquinho que passe antes de engolir, passa pela boca, sinta um pouco ele na boca. O que? A expressão de um vinho, no caso desse, a borbulha, a acidez que dá o frescor para um vinho. Quando a gente fala de acidez, é a acidez do bem, é a acidez que faz com que o vinho tenha mais graça, é uma coisa importante no vinho. A Qual que é a acidez complexidade do mal? É do vinagre? tem vinhos que são muito Fala assim. tortos, né? Que são indesejados. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma festa na minha boca. A taça haste é para que você, sobretudo estando de pé, né? Mas para que não toque e não mude a temperatura que, em tese, tem que estar adequada no copo, a temperatura Então, do nada vinho. que segurar assim. Nada de segurar Por isso aqui. que a taça também é é assim. feio, né? É. Desculpa, mas acho que sim. Não, que isso. Mas assim, aqui, você pode segurar aqui se estiver de pé ou sentado aqui. Mas isso aqui eu não pareço um rei medieval que chegou da batalha? Um brinde ao meu reino! Oh! Hã? Nesse caso pode dar certo. E aí o certo Não, é não segurar... parece. Você não cala a boca. O certo é segurar aqui embaixo ou aqui na haste? Exatamente. E o quanto se serve? Gente, não é para encher um copo. Um copo desse aqui, por exemplo, cabe mais de uma garrafa de um vinho. Caramba, o tamanho Então, disso. quando o médico fala, tome só 2 copos de vinho por dia, cuidado. Não é esse. Cabe uma garrafa aqui? Cabe uma garrafa. Que loucura, cara. Vamos testar, se quiser. Desculpa E a interromper. quantidade, então, dependendo do tamanho, nesse caso aqui, 1/4, 1/3, para que você tenha espaço para sentir os aromas. Eu do sou um tamanho. expert em matemática, mas caso tenha alguma pessoa burra nos assistindo, onde seria mais ou menos 1/3? Aqui é a metade, certo? Exatamente. Um pouquinho aqui, né? É 1/3 da altura, não do volume, certo? Do volume. Do volume. Do volume. Então é meia taça quase. Para esse tipo de taça. Uma taça maior, Perfeito. muito menos. A qualidade do cristal influencia no sabor do vinho? Se eu tomar isso aqui num copo de requeijão, Olha, se tivesse um requeijão, um copo de requeijão com esse formato, o gosto pouco influencia. é o formato que manda. Olha, é o formato que manda. O formato é o fundamental. Você pode ter um vidro que não seja um cristal e que pode dar o mesmo resultado olfativo. Mas é claro que o peso e uma questão do toque na boca, um cristal é muito melhor, sem dúvida nenhuma. E a limpidez também, né? Bom, eu queria mostrar alguns tipos de vinhos, até para os copos adequados. Isso que é uma coisa bastante amada pelos amantes de vinhos, mas que poucos conhecem, é um vinho de Jerez. Jerez? Jerez é uma região do sul da Espanha, Jerez de la Frontera, cidade, e que faz um vinho chamado um vinho fortificado, no qual é acrescentado um pouquinho de aguardente vínica, e que é esse Jerez dito fino, porque é a categoria dele, Aguardente ele vínica é extremamente seco. é a pinga da uva. Isso. Ele é extremamente seco e ele fica envelhecendo por muito tempo. Dá uma olhada como... Olha, e é um copo mais adequado, porque ele é muito intenso, precisa de um copo um pouco menor.
Desculpe Aqui a taça flute. a ignorância, mas parece até que bastante molhado. Seco é que ele não tem grau de açúcar. Quanto mais seco, menos açúcar. É o oposto do doce. Tem gente que fala assim, vinho para mim é tudo igual, eu bebo qualquer coisa, eu não sinto diferença. Mas agora você vê a diferença do primeiro para esse. Já na intensidade, na força. Intensidade é a pegada do vinho, a força com que ele... Caramba! É um vinho de abertura, né? Um vinho para aguçar as papilas gustativas, tá bem aguçar a aguçado. alma, né? Isso, porque ele é tão, bicho, tá bem tão intenso. aguçado aqui, cara, que dá vontade de comer tudo isso aqui, bicho. Nunca tinha experimentado Jerez. nenhuma bebida com esse sabor, com esse... E a permanência, outro aspecto que fala sobre a qualidade. O tempo que permanece na boca. Persistência. Eu já engoli Gustativa. e continuo... Não? Sim, continuo sentindo. Qualidade de um vinho. Muito bem. Pra que é isso aqui? Esse eu trouxe para mostrar que existem vários apetrechos que são... que ajudam o sommelier. Esse é um pescador de rolha. Pescador do quê? Rolha. Ah, tá. Então, se a rolha cai dentro da garrafa ou cai um pedaço de rolha, a gente... Aleluia! Criaram a solução pra isso. Isso. Olha aí. E você puxaria aqui. Eu vivo deixando a rolha cair e existe um, então. Eu vou conseguir um para você. Muito obrigado. Quando a rolha cai, ela estraga o sabor do vinho? De maneira alguma, porque o vinho está em contato com a rolha o tempo todo, quando está envelhecendo na produção, quando está na sua casa, ele está em contato com a Deixou rolha. cair e não fica Não tem desesperado. problema, é esteticamente... Para um restaurante é complicado, por isso que a gente tira, porque esteticamente não é bonito, mas não é complicado. Esse negócio que eu peço um vinho, altera. o sommelier, o garçom tira a rolha e cheira a rolha. Tem alguns defeitos que são muito comuns aos vinhos. Um deles é a oxidação, ou seja, o vinho que sofreu temperaturas altas ou ficou muito tempo envelhecido e acabou passando o gosto para o vinho parece um vermute. Tá. Vinho muito cozido. O outro, assim, os mais comuns é o cheiro bouchonné. Bouchon é a rolha, bouchonné é um cheiro, ele chama de arrolhado. Na verdade, um fungo que ataca a rolha e que faz com que a rolha passe um gosto para o vinho, que dá o bouchonné. E a gente sente, às vezes, na rolha esse cheiro. Alguns Por isso que preferem faz. cheirar rolha, outros preferem cheirar bouchonné. Bouchonné. Tá bom? Bouchonné não é bom. Não é bom bouchonné. Tá ok. Bom, vamos lá. Vamos abrir quer começar as degustações? Por favor, vamos Sim, lá, vamos lá. A degustação, eu digo, da comida, comer... Vamos, esse aqui o que é? Já sei. eu preciso do vinho branco. Você tem direito a 3 pedidos. Eu preciso do vinho branco. Tem o vinho branco aí? Vinho branco. Eu vou deixar para mostrar o decanter na hora que abrirmos o tinto. Ok. Isso aqui é um Decanter. Ok. Decantador. Quais outros defeitos o vinho pode apresentar? Que sempre que eu vou num restaurante, o garçom abre, ele coloca só um pouquinho. E o que ele espera de mim? Que ele me põe um pouquinho, eu bebo, eu falei, obrigado pela amostra grátis, agora pode pôr o resto. O que ele espera que eu saiba? Já aconteceu de alguém beber aquilo e falar, não gostei, troca o vinho, e os caras trocam? Sem dúvida, sem dúvida. Os defeitos mais comuns são esses que eu disse, mas às vezes tem algumas coisas que o vinho com uma acidez exagerada, não sendo próprio dele. Bom, eu estou abrindo aqui um vinho do Vale do Loire, chamado Clé du Sol. Cara, eu um nunca vinho bebi tanta... biodinâmico. Nunca bebi tanta coisa chique. É um vinho branco da uva Chenin Blanc para combinar com a coxinha. Nós vamos ver agora se... Ô, louco, olha quem diria que um vinho da uva Chenin Blanc combina com uma bela coxinha. Ótimo. Já parou para pensar? Eu jamais imaginei. Vamos escolher. Precisa aqui. ser uma coxinha especial ou pode ser coxinha de rodoviária, combinaria do mesmo jeito? Não, combinaria. Mas o que eu queria dizer, principalmente, acho que os nossos copos não sei se são iguais. Principalmente é que eu escolhi esse, mas poderia ter escolhido tantos outros vinhos brancos para combinar com a coxinha. Coxinha é uma fritura, assim como um bolinho de peixe. Então você tem uma fritura e precisa do quê? De um vinho com boa acidez, sobretudo. Então, o que a gente chama de harmonização por contraposição. Então, tem uma coisa gorda, feijoada, a gente não tem uma laranja do lado sempre, uma caipirinha que tem limão. Então, existe Pessoal esse come contraponto. abacaxi depois, Abacaxi depois. São põe os laranja na contrapontos. feijoada.
naturalmente instintivamente é uma busca de equilíbrio. Por exemplo, às vezes É se isso? coloca num bolinho de peixe, a gente joga limão, né? Um peixe frito. Peixe frito, joga limão. Exato. O limão faz... O vinho pode fazer esse papel, um vinho com uma boa acidez. Boa acidez e acidez do bem. Instintivamente é o corpo procurando um certo equilíbrio. Isso aqui, linguiça é frita e o limão é ácido, vai diluir a gordura. Linguiça com limão, isso mesmo. Eu como porque é gostoso, mas acaba sendo instintivo. Claro. Vamos lá, então. Dá mais graça, né? Senão fica pesado. E é isso aí. Vamos provar primeiro? Falando em pesado, tá com vontade, Diguinho? Não, Vamos eu tô provar. diabético. Posso pedir um Gente, brinde? mais uma vez, vamos lá. Um brinde à Marinha e a todos os seus heróis. Bom esse, hein? Acidez e ao mesmo tempo tem estofado. Muito. Posso comer a coxinha? Vamos lá. Tá na hora? Tá na hora. Come a coxinha, a hora que tiver ainda um pouquinho na boca, você está terminando, quase engolindo, você dá um golinho do vinho junto. Ah, junto, pra fazer aquele... No final. Igual sopa de pão? Finalzinho. No finalzinho. No finalzinho. Tá, aquele pra Não não vai sujar os engasgar, pelo amor dentes, de não? Deus, Eu uso o vinho como se fosse um cepacol, entendi. Já? Vai? Vai, tá? Pode ir? Delicioso. Muito bom. Adorei. Massa, maçudo, o vinho é também, esse vinho é um vinho que tem um corpo, né? E a acidez contrapondo, refrescando, para não ficar pesado. A taça é essa? A taça de vinho branco não é menor? É uma das... Pode ser um pouco menor, sim. Mas vai depender do vinho branco, mas pode ser um pouco melhor. Essa taça do A gente vinho não branco. pode ficar também muito... Bitolado, né? bitolado na Senão história vira de legalismo. copo. Claro, claro. E, Um copo bojudo desse pode valer para muitos tintos, para brancos, até para espumantes. então se eu tiver isso aqui é uma taça coringa. Uma dessa, por exemplo, sim. Pode, serve pra tudo. Sim, sem dúvida. Comer sucrilho nela, porque ela é larga. Não recomendo. Nossa, Danilo, eu tô com vergonha, eu vou me retirar, sinceramente. Vamos ver. Qual outro tem aí? Olha, agora... mas agora a gente precisa abrir o tinto. Foi esse aqui que bebeu. Ué, isso. Não dá certo um canudinho. O vinho tinto, por favor. Tá aqui o tinto. Boa, desculpa. tá aí o tinto. Aqui, antes de fazer a prova, nós vamos abrir o tinto só para a gente decantar. Lembra da história da decantação? Ah, claro! Dini é um gênio. Obrigado, Roger, você entendeu. Roger, vamos fazer o seguinte, vem aqui experimentar. Eu não tô podendo, o Mingau vai no meu lugar. Eu não sabia, desculpa. O Mingau não, que ele tá em recuperação de uso de drogas, é melhor não. E o Roger não pode porque ele tá Porque eu tomando... tô com a glicose alta. Não é isso, ele tá tomando remédio da terceira idade, vamos lá. Vinho brasileiro. Aqui eu trouxe um uva teróldego. Uva Já teróldego? ouviu falar? Não, como chama? Teróldego. É o nome da Teróldego. uva, uma uva italiana. Esse é o Era dos Ventos, um vinho Essa taça eu tô mais que vendo orgânico. Ok. É, O que você chama de um vinho orgânico? no qual a agricultura foi feita de maneira orgânica, sem pesticidas, sem fungicidas. Ok. É, Faz diferença no sabor? Faz. Quanto mais respeito à terra, melhor o vinho, sem dúvida nenhuma. Acho que todo produto, né? Agrotóxico está por fora um pouco. E cada vez mais tem produtores produzindo vinhos assim. Aí tem outras categorias, biodinâmico, agora se chama os vinhos naturais, que são ainda mais radicais, que interferem pouco na hora da elaboração do vinho, em relação a mudar a temperatura, tudo isso. Mas são aspectos técnicos de vinhos que têm uma levada mais natural, todos esses. Bacana. Vamos lá? Da onde que é? Do sul? Sul, Rio Grande do Sul, Era dos Ventos. Essa giradinha aqui, pra que é? Pra misturar? Sentir os aromas. Vamos lá, olha que cor. De um vinho tinto intenso, provavelmente aí? mais encorpado. Estão vendo aí, pessoal? Vamos lá. Um brinde antes.
Vamos lá. Um brinde à Marinha, à Aeronáutica e aos fuzileiros. E aos nossos heróis. Que a asa da liberdade nunca perca uma pena sobre nós. Eu gostoso. O pessoal, eles estão rindo que eles acham que eu tô bêbado. Imagina, eu só tô degustando. Imagina, velho. Imagina. O aspecto... Imagina, mano. Você vai me envergonhar na frente do meu amigo, o grande Manuel Beato, por favor. E a diferença de um tinto, básica de um tinto, gustativamente, é que aqui tem o tanino. Então, poucos brancos têm o tanino, que é a substância que tem na casca da uva, que dá um poder de longevidade para o vinho e que faz com que a gente tenha essa sensação de amarrar a boca um pouquinho. Sente? Isso é tanino. A gente diz que tem taninos mais elegantes, menos elegantes, mas dá aquela amarradinha. Então, aqui... Gostei. É o vinho tinto. Mas são essas percepções que a gente sente para desfrutar melhor. Ainda não está na hora do queijo. Espera um minuto. Ah, tá. Mas a gente pode daqui a pouco provar. Último tinto, ou a gente faz a prova e depois vai pro... vamos abrir aqui para... O sommelier aqui é você. O que você pedir, eu sigo a sua. Vamos fazer o seguinte, vamos para um vinho... Posso chamar de chefe? Mais leve. Você é o chefe. Deixa disso, você é quem comanda. Aqui, um vinho chileno, da região do Maule, sul do Chile, da uva País. Eu estou trazendo aqui umas uvas que são menos badaladas, até para mostrar que a diversidade é imensa em relação a uvas. Uhum. Essas uvas não são muito badaladas. Não é porque é no SBT não, né? Na Globo você ia levar as uvas badaladas, né? Fala a real. Falar, SBT eu vou levar essas daí que não é tão badalada assim. Eu estou trazendo para você. Quando eu for no Bial, eu levo as mais badaladas. Não é isso não, né? Eu estou trazendo para você provar vinhos... Vinho? Oi. Essas uvas que faz vinho, a gente come também ou são outro tipo de uva? Outro tipo de uva, sim. Essa uva do vinho não é para comer? Não. Dá para fazer vinho com uva passa? Dá. Vocês riram? Um pouco passa, sim. Dá, não dá? Sim, sobretudo vinhos de sobremesa. Porque o vinho concentra açúcar, você faz vinhos de sobremesa a partir de uvas mais passas. Você reparou que quando eu fiz a pergunta eles sabe riram, de tudo, meu. achando que eu estava fazendo papel de bobo, mas enfim. Não, sabe tudo. Deixa eles. Vamos mudar de copo agora? Olha a cor, olha a diferença de cor, né? Aqui nós estamos com vinho mais leve. Acabamos de tomar um mais encorpado, nós estamos partindo agora para um mais leve. Esse é bom. Essa taça é a taça típica para vinhos, chamados vinhos da Bourgogne, ou Borgonha. Uma região da França, cuja uva principal é a Pinot Noir. Pinot Noir. Mas vamos lá. Esse é seu, deixa lá, de lado. Dá uma Desculpa, giradinha? eu também estou ficando confuso. Mas... Dá uma giradinha? Sim, sempre. Perfumado, não é? Muito perfumado. Posso Floral. abrir um parênteses aqui? Atenção, diretor do Jequiti. Tá aqui, ó. Lance um perfume vinho Pinot Noir. É muito perfumado. Esse, no caso, não é a Pinot Noir, mas... É muito perfumado, é ótimo. O copo é pro Pinot Noir, mas eu estou usando para um vinho da uva País. Uva passa. País? País. É o nome da uva. Posso sugerir? Você já pensou em ter um perfume Manuel Beato Jequiti? Com aroma de vinho? Posso sugerir isso pro Silvio quando eu ver ele? Vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos conversar. Jequiti, sabor vinho. Vamos lá. Santo André não saiu dele mesmo. Isso é bom, hein? Você já ouviu falar nos aromas. Você tem que pensar nas classes aromáticas. Aqui tem floral, frutado, você encontra várias frutas, flores, um pouco terroso, um gosto de terra. Ótimo. É interessante isso. E tem claro, né, alguns aromas... Vou falar uma coisa. Quando eu tô tomando vinho sozinho em casa, ou com amigos no restaurante, eu pego o vinho, põe no copo com a haste embaixo e viro. Tum. Né? Com você, eu tô sentindo realmente a diferença. Tudo que você tá falando, eu tô sentindo. O sabor, o aroma. Quando eu tô tomando sozinho com amigos, é só vinho. Mas você tá fazendo eu ter essa percepção.
É legal quando a gente começa a degustar que até suco de laranja depois, a gente começa, nossa, a sentir mais sabor. Porque às vezes a gente pega um suco de laranja, é verdade, a gente engole um suco de laranja. Exato. Não curte, né? Tem aquelas pessoas que não entendem e falam, isso é frescura, ficar Não, cheirando tem mais vinho, prazer. degustando. Não, mas quando você tá do lado de um cara que entende, é tudo verdade, é demais. É uma outra experiência, é um outro tipo de prazer. Vamos comer? Vamos. Queijo e vinho, todo mundo faz em casa queijo e vinho. É. A maior parte dos vinhos tintos não combinam tão bem com o queijo. Ah, não? Não. Então nós vamos agora sentir isso agora, tá bom? E vamos provar Que o queijão, queijo hein? com um vinho branco doce, Branco doce. para combinar melhor, tá bem? O vinho branco doce combina melhor com qualquer queijo. Esse parece ser um queijo forte. Com muitos tipos de queijo. Mas esse queijo forte, que é o estilo gorgonzola ou Ah, eu roquefort, achei que era um queijo Minas grandão. Parece, formato. dá uma olhada nos veios que tem aí, roxos no meio, que é um vinho ok. mais forte, Eu fui mais salgado. pela forma, esqueci de ver a cor. Mas olha, vamos fazer o seguinte, pega um pedacinho dele, prova Agora? com o vinho tinto. Ó, sentiu o vinho tinto, acabamos de tomar um vinho tinto, certo? Certo. Dá um gole, aí come um pedaço e toma de novo o vinho tinto pra você ver quanto... Qual vinho tinto? Tem um O monte. mesmo que você... O último, pode ser. Esse. Pra ver o quanto perde-se, enquanto eu abro essa garrafa. Comendo. Fase 1. Eat. Engole ou toma com um queijo na boca? Queijo na boca. Fase 2. Drink. O vinho não perdeu? O vinho que você tinha sentido antes não perdeu? Ficou o queijo? Pro queijo é bom, pro vinho não é. Eu diria que é uma experiência agradável, porém, vou confiar em você que você tem uma melhor para me oferecer. Vamos lá. Mas aqui, dentro da minha estirpe, agradável. Recomendo. Esse é um vinho da região de Sauternes, Já ia falar França. Sorocaba. Sauternes. Sauternes é dentro da região de Bordeaux. É um vinho doce, mas naturalmente doce. Ou seja, o açúcar vem da própria uva. Safra 79? Eu nem olhei a safra, não, 2004. Quase acertou. Quase. Eu tô aprendendo, foi por pouco. A gente erra também bastante, fica tranquilo. O cheiro é doce já. Esse negócio existe realmente também? O cara... Vinho existe. Não, cheirar e falar, esse é de 1952, não sei o quê. As pessoas conseguem acertar a safra pelo cheiro? É possível, sim. É difícil, mas é possível. A gente, quando analisa um vinho chamado às cegas, você traz um vinho, a gente faz uma análise chamada às cegas. E aí, que é o grande desafio de vários grupos de degustação. Aliás, é um treino para todo mundo. Você que faz quer. as cegas? Eu faço comigo mesmo, com grupos. Existe competição Mas eu acho de que- sommeliers? Claro que existe. Você já participou de algumas. alguma? Sim. Já ganhou? Já ganhei no Brasil. Fora não, mundial não. Tô falando com um campeão. No Brasil, sim. Mas, enfim, aqui, então, nós temos um vinho doce das uvas Semillon, Sauvignon Blanc e Muscadelle, que são típicas de lá. Primeiro eu como queijo, primeiro eu bebo. Prova para sentir primeiro o vinho, depois você vê na combinação. Leva um copo também. Gostoso, hein? Nunca tinha experimentado nenhum vinho com esse sabor. É ótimo. Vamos lá provar, então? Vamos lá? Queijinho? Queijinho. Vai que seja Posso pegar com a metade, mão ou com metade. palito? Com a mão, Com a mão, né? Não tem essa não, né? Com na boca ainda? Sim. Eu fazia muito isso com polenguinho. Eu deixava o polenguinho na boca e tomava a fantaúva em cima. Parece que eu subi de nível, não é? Essa é uma combinação por contraste. Ou por contraposição. Eu gostei. Você tem um queijo salgado, uma bebida doce, um queijo relativamente picante, uma bebida que um vinho que dá suavidade, dá cremosidade. É o céu, né? É o Você céu. sabe viver, cara. Você terminar uma refeição assim, é o céu. Você sabe viver, cara. Quer ser meu amigo?
E aí a gente parte com o mesmo vinho por uma combinação, harmonização ou ornar com O velho pudim. o pudim, Da hora. o nosso pudim de leite. Por favor, Obrigado. deixa eu te ajudar. Notas doces. Notas doces, notas de lácteas, de leite e caramelo, né? Vai ter muito caramelo. A gente tem Esse que seria pensar- o inverso? Aqui o queijo é salgado e forte com um vinho doce. Esse aqui seria com vinho mais seco ou não? Não, agora o vinho doce. Vinho doce Uma também? sobremesa sempre pede uma bebida doce. Tem que estar igual em termos Então de... isso não acontece na sobremesa. Acontece, a gente pega uma coisa salgada e põe com vinho doce. Sim. Na O sobremesa inverso, nunca. Não dá certo. Tá, ok. Qual vinho é bom para comer com esse pudim aqui? O mesmo. Que nós... O mesmo? O Boa. mesmo. Posso comer o pudim? Deve. Você que trouxe, né? Eu? Não. Alguém, a produção aqui. Ah, é? Eu acho que sim. Então, Alguém, a mãe de alguém fez isso aí. tá bom esse pudim, hein? Onde você pegar esse pudim? Restaurante? Tá bom, hein? Ah, no refeitório do SBT? O SBT trata bem os funcionários, hein? Tá bom. Parabéns, Leninha, Tomil. Queremos vocês aqui, viu? Que pudim. Agora eu tomo o meu belo vinho, né? Com um pudim na boca? Sim. Um pouquinho. O que você sentiu? Vamos lá. Sensações. Eu senti uma coisa bem docinha e molhadinha. Você vê que tem, ao invés de haver a contraposição, você tem aqui fusão, a fusão dos méis, Se né? completam. Você tem, é claro, tem Eles uma não- coisa cremosa, doce, com vinho Diferente. também. Sim. Desculpa interrompê-lo. Diferente da experiência anterior, onde a festa na minha boca eram feitos por opostos, agora eles se completam. Minha Merece percepção brinde. está correta? Merece um brinde. Um brinde? E mais uma colher. Um brinde à Cruz Vermelha e a todos os heróis e a todas as vidas que eles já salvaram. Que as asas da liberdade nunca percam uma pena sobre nós. Viva. Você sabe qual é o problema? Eu vou voltar dirigindo para casa, sabe? Olha, se eu não te traçar hoje, eu sou um fracassado. Muito bom. Manuel Beato, excelente. Posso pedir para você já voltar em breve para a gente falar de cachaça na próxima vez? Em vez de falar em vinho, o que você acha? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar Você de... também fala de conhaque, rum. Sim, tem vários... Charuto. eu preciso falar dos meus projetos, inclusive, que compreendem Manda tudo bala. isso. Vai compreendem lá, tudo isso. pode falar tudo aí que você Não, tem enquanto porque- eu vou bebendo e comendo. Porque faz parte. Bom, além do restaurante, do Fazano, tem os projetos fora, extras, junto com a Juliana, que foi apresentada aí, minha mulher. Tudo bem, Juliana? A gente já se conhece. foi. Agora ele quer comer e beber, a gente Pode vai comer. falar. A câmera Aí, é sua, você manda. A gente tem um projeto que é o Vino Beato Jucarani, em que a gente tem alguns tipos de consultorias, consultorias para organização de adega, consultorias para festas, para casamentos, onde existe um bar de vinhos, dá para se fazer um bar de vinhos. Então você pode ter uma festa, qualquer tipo de festa, casamento, aniversário. Então a gente monta um bar de vinhos com vários tipos diferentes. A gente fica atrás do bar de vinhos, falando um pouco sobre esses vinhos. As pessoas vão com seus copos e vão apreciar esses vinhos. Vocês fazem É a eventos Bodega do pessoais Beato. do tipo, vou trazer meus amigos aqui para ensinar como é que bebe vinho. Você faz isso não? Também. A empresa. Não, a gente tem... Evento empresa faz? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, aí são os workshops de princípios de degustação, como se degusta o vinho, como se aprecia um vinho, como se compra um vinho. Workshops, as aulas, a adega musical, aos músicos. A gente tem um trabalho de Desculpa, vinho e música. você falou músicos e apontou para lá, eu não entendi. Sim, são ali, né? Feras, sem dúvida. Em que a gente faz uma brincadeira
harmonizando vinho e música. Então é um grupo muito seleto, Muito que é o Nelson Aires, o piano, o Luca Raeli, clarineta, e o Teco Cardoso, saxofone, sopros em geral. São 3 baita músicos brasileiros. E a gente tem uma conversa relacionando vinho e música. Vale a pena ver, falar assim... Tem no YouTube, tem no site? Tem no YouTube uma chamadinha, umas vinhetas, dá pra ver. Tem site? Dá pra ver. Você tem um site do seu trabalho, do seu projeto? Ainda não. A gente, se quiser, contata no Instagram. Tem Qual é o Instagram? Vino Beato. Então entra lá, pessoal. Vino Beato. Vai lá no Instagram, @vino, não é vinho não, com H, é vino. Vino V-I-N-O, certo? Vino Beato, exatamente. Vino Beato, lá no Instagram, manda DM se você quer contratar o Manuel Beato, o trabalho dele, manda DM, ele responde, segue lá, @Vino Beato, certo? Isso. Eu e a Juliana, a gente faz, assessorias para adega, entre outras coisas. Tudo isso ligado a esse mundo de comer e beber. Até mesmo em termos de cozinha. A gente se vira com tudo. Quer uma festinha, você chama, a gente vai. Com certeza, quero agradecer sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tivemos uma ótima noite aqui, não sei vocês. Muito obrigado. Vamos marcar de você voltar logo pra gente falar de mais coisa. Tá bom? Gente, agora foi com o tinto, vê o que dá. Foi com o tinto, vê o que dá com o Tá pudim. ótimo, cara. Desculpa, eu tomei o xarope. A gente vai pra um rápido intervalo, vou recobrar a consciência e a gente volta já já. Valeu, velho. No próximo bloco, a criançada do Leite Show comemora com a gente os 37 anos do SBT. Você entendeu? Eu tô falando de SBT, 37 anos. Você para a conversa pra falar que sua cachorra limpa o rabo na parede. De noite, a gente só vai fazer um bolinho.